Disse Jesus: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma reunião para semear a paz do Senhor Jesus, para levar a paz em cada vida, em cada casa. Receba, abra a sua vida e compartilhe também essa paz, essa mensagem de paz que não é criada em nenhum lugar aqui nesse mundo. Ela é criada lá no mundo celestial, do próprio Deus, para o meu coração, para o seu coração, e o mundo inteiro precisa conhecer essa palavra. Inscreva-se, compartilhe e clique nas atualizações para receber os próximos vídeos. Tem alguém completando aniversário aí na sua casa, na sua família? Escreva aí nos comentários e na próxima reunião faremos a festa. Muito bom! Eu gosto muito de festa e Deus também, então vamos aproveitar e fazer a festa. Estamos em tempos difíceis, de muitas lutas, mas mesmo distante, nós podemos agradecer a Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler do verso 14 até o verso 16. Minha Bíblia já está aberta. 1 aos Coríntios 2, de 14 a 16, diz assim a Palavra de Deus. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Deus e Pai, abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida de meus irmãos, minhas irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. O título que nós escolhemos para esta reunião é Filhos de Paz têm a mente de Cristo e não são loucos. Tem gente que pensa que que todo crente é louco, mas não é não. Esse texto aqui está dizendo isso claramente. Parece loucura, mas não é loucura. Não somos loucos. Nós temos a mente de Cristo. Os filhos de paz, as filhas de paz têm a mente de Cristo. O texto termina dizendo exatamente isso. Cristóvão Colombo foi chamado de louco porque decidiu navegar por oceanos desconhecidos. Martinho Lutero também foi chamado de louco porque ele ousou desafiar a hierarquia religiosa do tempo, da época dele, e aí foi chamado de louco. Patrick Henry foi considerado louco quando clamou: dê-me a liberdade ou então a morte. George Washington foi tido como louco quando decidiu continuar a guerra no Vale Forge, depois do inverno, quando milhares de seus homens haviam morrido, soldados, e outros milhares desertado, deixando apenas com um pequeno contingente. Nós também, as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus, as coisas da Igreja de Deus, do povo de Deus, você já foi chamado de louco alguma vez? Parece loucura. Que lições nós podemos tirar desse texto para a nossa vida? Primeira lição. Filhos de paz são chamados de loucos, mas muitos, eles estão rejeitando o Evangelho por causa desse apelido ou dessa alcunha ou desse tipo de agressão, porque é uma agressão chamar o outro de louco, não é verdade? Então, filhos de paz são tidos como loucos, os crentes, os cristãos, desde os primórdios. E tem muita gente que diz: eu não quero ser louco não, porque esse povo aí é louco. Porque parece loucura realmente, você acreditar em Deus, acreditar em Jesus Cristo, no Espírito Santo. Mas você viu aí na introdução que não é porque somos religiosos que nós somos chamados de loucos. Pessoas, por outras causas, foram chamadas também de loucas.
Então não é de admirar que nós sejamos também chamados, e principalmente porque a nossa causa é a maior de todas as causas. Nós encontramos, por exemplo, o apóstolo Paulo, que é o escritor desse texto que nós lemos agora, de 1 Coríntios, ele perante o rei Agripa. Isso está em Atos capítulo 26, e verso 24. E diz assim o texto: a esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em voz alta: você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura. Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. Rei Agripa, que ali estavam dois, crês nos profetas? Eu sei que sim. Não esperou o rei responder, não. Ele diz: eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Exatamente porque tem muitas pessoas que achavam naquele tempo, acham ainda hoje, que as coisas do cristianismo são loucura, e realmente parecem loucura, diz aí o próprio apóstolo Paulo, diz o texto. As coisas do Espírito de Deus parecem loucura, mas não são. O próprio Paulo diz lá ao imperador, ao rei: não, eu não estou louco. Há muita coerência no Evangelho. Há toda a coerência, há toda um encaixe no texto bíblico, na criação. E se você estudar e conversar até com cientistas, eles vão dizer que as descobertas científicas, arqueológicas, elas estão conferindo com o texto bíblico, com a palavra de Deus. A não ser o incrédulo mesmo, aquele que não quer, então não tem jeito. Segunda lição que nós podemos anotar desse texto é que filhos de pais têm a mente de Cristo. Está aí no verso de número 16. Quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Então, filhos de pais têm a mente de Cristo. Mas o cristianismo se tornou para algumas pessoas alguma coisa assim, sem compromisso, e por isso mesmo sem valor para muita gente. Então eu quero desafiar você, a mim, a todos nós, participantes dessa reunião, para que nós valorizemos esta verdade da palavra de Deus em nossa vida. Ter a mente de Cristo significa que nós temos uma sintonia de conversa, de comunicação mental, espiritual, em todos os sentidos, com Cristo. Em Mateus capítulo 5, verso 13, diz Jesus: vós sois o sal da terra. Então, ele diz aí para nós qual é a nossa influência no mundo. Mesmo pequenos como somos, poucos quanto somos, perante a multidão do caminho largo, mas nós somos o sal da terra. E como precisamos neste ano de 2020 passado, agora 2021 que estamos vivendo, viver essa realidade do sal, temperar este mundo cheio de problemas, cheio de pandemias, cheios de situações difíceis, não só por causa do vírus, mas também por causa da economia, por causa da política, por causa de tantas causas que uma coisa vai piorando a outra. Então a palavra de Deus diz: vocês são o sal da terra. É nesse momento que o Senhor Jesus diz assim: olha, a minha mente na mente de vocês, a minha influência na influência de vocês vai abençoar a terra. Não é o nosso envolvimento no social, ou nisso, ou naquilo, na política, onde for, não é isso que vai mudar. Mas é a mente de Cristo em nossa mente. A influência de Jesus Cristo através da nossa vida, do nosso viver. Filhos de pais têm a mente de Cristo.
Não se envergonhe disso. Não pense que isso é pouca coisa. Não pense que isso não soluciona, não resolve, porque é o que tempera, é o que dá tempero, é o que preserva. Então, busque esta mente maravilhosa em sua mente, em sua vida. Busquemos a mente de Cristo. Em terceiro lugar, filhos de paz, sacrificam o seu tempo, seus talentos, sua posição social. Por isso que parece loucura, porque nós nos dedicamos de corpo e alma, nós renunciamos a cargos lucrativos, enfrentamos perigos físicos, emocionais, espirituais, abrimos mão de todo e qualquer benefício material, secular, para servir ao reino de Deus. Filhos de paz são assim. O exemplo é do próprio Paulo. Ele escreve aos Coríntios, primeira carta, nosso texto básico, mas em 2 Coríntios, capítulo 11, começando no verso 24, ele diz assim: 5 vezes fui golpeado com varas, uma vez fui apedrejado, recebi outra vez 39 chicotadas, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos no deserto, no mar, dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir muitas vezes também, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior. Isso tudo para levar a mensagem da paz, para viver a mensagem do Espírito. Porque o homem espiritual, ele entende as coisas do Espírito. E aí as coisas materiais, elas perdem o valor, vão diminuindo de valor. Por isso o apóstolo diz que enfrentou tudo isso, renunciou a tantas coisas, porque ele queria o prêmio espiritual. E alguém poderia chamá-lo de louco, mas o apóstolo, quando chegou ao final da vida, ele dá o testemunho dizendo assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E agora a minha coroa de glória está reservada, e eu vou buscá-la e vou pegar para mim. Vou receber o meu galardão do meu Senhor. Se ele tivesse continuado nas coisas materiais, nas coisas do mundo, nas coisas do pecado, com certeza ele não teria dito isso ao final da vida dele. Então, entendemos que compensa nós renunciarmos àquilo que é material pelo espiritual, mesmo que pareça loucura, mesmo que alguém nos chame de louco. É claro que nós devemos cumprir os nossos compromissos aqui nesta vida, sim, é claro. Trabalhar para ganhar o nosso pão de cada dia, sustentar nossa família, mas sem deixar de dedicar tempo, prioridade ao reino de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe a nossa casa e a nossa vida. Concluindo, as ovelhas às vezes não se conhecem a si mesmas, mas o pastor as conhece. Disse Santo Agostinho, um pastor do Oriente, explicando por que não havia necessidade de contar as ovelhas todas as noites. Disse ele: se os meus olhos forem vendados, eu posso imediatamente descobrir qual a ovelha que é do meu rebanho, simplesmente quando eu coloco a mão no rosto dessa ovelha. Então, também da mesma forma, o conhecimento do bom pastor de nós, aí é o bom pastor, que é o Senhor. Quando ele nos toca com a sua mão poderosa, nós sentimos que é o pastor. E ele, claro, ele é onisciente, ele sabe que nós somos ovelhas dele. Mas o grande problema não está nele, está em nós. E a pergunta é: você conhece o seu pastor? Você conhece a Jesus?
Você já está vivendo nessa dimensão da vida espiritual, desse discernimento espiritual? Você tem a mente de Cristo? É muito importante. Diz o Senhor em João 10,14: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E mais, as minhas ovelhas me seguem, porque conhecem a minha voz, ouvem a minha voz e sabem identificar que sou eu. E eu conheço as minhas ovelhas e elas também conhecem a mim. Que Deus nos abençoe. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Daqui a pouco vamos orar, mas antes eu convido você para participar comigo dessa oração. Para isso você precisa parar alguns segundos tudo que você está fazendo. Desligar tudo que você está aí preocupado ou preocupada e concentrar na mente de Cristo. Nós vamos fazer exatamente essa oração. Senhor Jesus, eu não sei como é que eu vou conseguir ter a mente do Senhor, mas eu quero ter a mente do Senhor. Eu quero pensar com o Senhor. Eu quero pensar os pensamentos do Senhor. Eu quero aceitar as coisas que vêm do Espírito, mesmo que pareçam loucura. Eu quero ter o discernimento espiritual. Eu quero ser uma pessoa espiritual, mais espiritual do que carnal, mundano ou outra coisa, nem pensar. Eu quero discernir bem as tuas coisas para seguir as coisas do Senhor, para seguir os caminhos do Senhor, a vontade do Senhor. Eu quero conhecer a mente do Senhor, para que eu seja instruído na mente de Cristo. Vamos fazer essa oração? Onde você estiver aí, convide as pessoas. Dá tempo ainda copiar o link, mandar, compartilhe o link dessa reunião para o mundo todo aí que você quiser, para que as pessoas venham orar conosco. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aprendemos nesta reunião que a pessoa espiritual, ela tem a mente de Cristo e ela discerne bem todas as coisas, e o que não é espiritual acha até que é loucura, mas não é loucura. Aprendemos na sua palavra que o discípulo do Senhor Jesus, os filhos de pais do Senhor Jesus não são loucos. Pelo contrário, há muita saúde nos filhos de pais, na mente dos filhos de pais, nas emoções dos filhos de pais, na alma, na casa dos filhos de pais, na família dos filhos de pais. Há muita saúde. É onde acontece a saúde verdadeira. E nós queremos, mais uma vez, renovar o nosso compromisso com o Senhor, nossa profissão de fé com a nossa mente, com a mente do Senhor, nossos pensamentos com os pensamentos do Senhor. Queremos renunciar aos nossos pensamentos, para que os pensamentos do Senhor prevaleçam em nossa vida. Nós queremos que a mente de Cristo seja a mente que vai dominar a nossa mente, dominar os nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações, nossas atitudes. Esse é o nosso desejo, Pai. Essa é a nossa oração, é o nosso pedido. Mas ainda pedimos saúde para os enfermos. Há tantos enfermos, tantos doentes, Senhor. Há tantos nas filas dos hospitais, nas filas dos CTIs, esperando uma vaga, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abre portas, abre mais leitos, Senhor. Manda mais respiradores, Senhor. Nós clamamos ao Senhor para que dê sabedoria aos governantes, Senhor, para que vidas sejam abençoadas, Senhor, assistidas, nossos irmãos, nossos brasileiros, nossos amigos, nossa família, Senhor, quantos que estão indo por falta de um respirador. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor pelo Brasil, clamamos ao Senhor pelo nosso estado querido do Rio de Janeiro, pela nossa cidade querida do Rio de Janeiro. Em nome de Jesus, a sua bênção para os médicos, para os cientistas, para as vacinas, Senhor. Abençoa a vacina, torna um efeito positivo, Senhor, nela, na saúde daqueles que estão recebendo. E promove, Senhor, facilita a chegada de mais vacinas. Urgentemente, Senhor, a fim de que
todos os brasileiros sejam vacinados, imunizados e tenhamos assim a proteção material, porque nós cremos e pedimos também a proteção espiritual do Senhor. Porque só o Senhor, se não for o Senhor ao nosso lado, também nada vai resolver. Mas nós queremos a sua presença, a mente do Senhor em nossa mente. É o nosso desejo, é a nossa oração. Pedimos ainda a abertura de porta de emprego para os desempregados. Pedimos ainda um avivamento para a nossa igreja. Não permita que ninguém desanime. Todos permaneçam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Mesmo distantes, mas estejamos unidos com o Senhor, através do seu Espírito Santo. Pedimos ainda conversões de almas, que venham povoar os céus e abençoar a nossa igreja, a tua igreja. Nós pedimos essa bênção e agradecemos no nome do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oramos. E todos digam amém e amém. Obrigado a você que participou de mais uma reunião para semear a paz, para levar a paz. E então, aproveite, compartilhe o link da reunião para tantos quantos você quiser, e orando para que Deus abençoe essas vidas, abençoe esta semente, que é uma palavra de paz, uma palavra de esperança, porque o Senhor Jesus mandou, vão de casa em casa e digam, paz seja nessa casa, e a nossa bênção final para você. Então abra a sua vida, abra seu coração, mas não esqueça que daqui a 2 dias tem mais uma reunião. Terça-feira, a nossa missionária Eneida já está dirigindo o nosso PGM, nosso pequeno grupo, e ela estará aqui na terça-feira, se Deus assim nos permitir, para mais um pequeno grupo, e você pode aumentar esse pequeno grupo participando conosco, se inscrevendo, clicando nas atualizações, compartilhando o link. Receba a bênção do Senhor. Abra seu coração, abra sua alma e receba. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor te conceda graça. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e o Senhor te dê a paz. Oramos no nome do Príncipe da Paz, Jesus Cristo. E todos digam amém e amém. Um abraço para você e até a nossa próxima reunião, e que Deus te abençoe e te guarde. Amém.